Grande abraço a todos. Estamos começando mais uma oração. E com a graça de Deus, que há de nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, depois que Jesus ressuscitou, Ele nos deu um grande presente. Que se encontra até hoje no meio de nós. É o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, nós não nos deixamos ser guiados por esse Espírito. É o momento de nós orarmos. Hoje pedimos esse Espírito Santo. Que nós possamos nos colocar na presença de Deus, de coração aberto, e dizer ao Senhor, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Isso é uma coisa que temos que pedir todos os dias, irmãos. Todos os dias pedir que o Espírito Santo reinflame o nosso coração. O batismo no Espírito Santo, o Pentecostes, o Ruá, seja lá os vários nomes que nós temos com relação a isso. Que nós possamos assim, dentro da unção do Senhor, pedir a esse Espírito Santo, que Ele nos guie, que Ele nos mostre o caminho. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus fala, eu vou, mas eu enviarei o Paráclito. E que nós possamos assim, de olhos fechados, já falar, vem Espírito Santo. Vamos pedir o batismo no Espírito Santo. Muitos de nós somos renovados, outros somos tradicionais, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem que ser derramado. Eu vou até falar um testemunho uma vez. Me pediram para pregar num lugar, mas falaram, olha, ninguém é da renovação, você não pode orar em línguas, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu falei, tudo bem. Aí me deram, o que eu vou ter que pregar? Não precisa orar, não pode falar em... Aí me deram lá o 1 Coríntios 15 sobre o Espírito Santo. Então não pode estar. Comecei a pregação e coloquei, né? O pessoal não era batizado no Espírito Santo. Aí comecei a pregação, deixa eu ver se eu lembro mais ou menos. As pessoas que falavam assim, eu falei, olha, muitas pessoas, porque ela falou que não podia orar em línguas, porque o povo não estava acostumado com isso. Era uma área rural e as pessoas não estavam acostumadas com isso. Aí comecei a pregação assim. Muitas pessoas não gostam da oração em línguas, muitas pessoas não entendem, não querem a oração em línguas. Mas a oração em línguas é bíblica. Quem recusa a oração em línguas, recusa o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos faz orar em línguas. Aquele que recusa o Espírito Santo, recusa Jesus, porque ele enviou o Espírito Santo. E aquele que recusou o Espírito Santo também recusa o Pai, porque o Pai e Jesus são um. Se você recusa Jesus, você recusa automaticamente ao Pai. E eu comecei a pregação assim. Onde começou a nossa igreja? Né? A igreja, ela começa na cruz. Mas a igreja, eu perguntei, a igreja evangelizadora, a igreja missionária, ela começa onde? Eu falei, em Pentecostes. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. Então, negar o Espírito Santo é negar também a igreja. Negar o batismo no Espírito, ou seja, né? O batismo no Espírito é oração em línguas. E orei. Quer dizer, preguei, né? Preguei. Pregando, o Senhor falava no meu coração assim, vamos orar pelo batismo. Falei, Senhor, eles não gostam. Estou mandando. Vamos orar pelo batismo, a revelação de Deus. Quero orar pelo batismo do Espírito Santo desse povo. Eu falava, Senhor, eles pediram para mim não orar em línguas para mim. Eu estou te falando, Roger. Vamos orar pelo batismo do Espírito Santo desse povo. Tá bom, Senhor? Tudo bem. Eu fui em missão, estava com mais 2 rapazes. Eu preguei. Fui tocar também com outro rapaz, 2 tocando, era eu e mais um. Um outro foi também. Nesses 3, eu saí da música e fui pregar. E começamos a orar pelo batismo. Uma igreja lotada, uma igreja cheia. Irmãos, todos passaram pelo batismo.
todos quiseram a oração do batismo do Espírito Santo. As pessoas que não queriam, que não gostavam, foram batizadas no Espírito Santo. Eu lembro até de um episódio que eu estava orando pela mulher e ela estava com o filhinho do lado. Ora pelo meu filho. Eu peguei e comecei a orar pela criança. E todas aquelas pessoas passaram pelos batismos do Espírito Santo. Era a festa do Espírito, do divino mesmo, do Espírito Santo, né? E no ano seguinte, uma surpresa que me chamaram de novo. Aí a igreja mais cheia ainda. A igreja não tinha onde colocar a gente na primeira vez. Na segunda vez foi mais cheia ainda. Inclusive nessa primeira vez, antes de terminar, tomei uma bronca do rapaz que estava tocando. Vamos acabar 11h30 da noite o negócio. Porque era muita gente para orar. Eu chamei outro rapaz para orar comigo, fizemos 2 filas. Eu devia ter parado a música e mandado fazer 3 filas. Para nós 3 orarmos pelo batismo do Espírito. Quando no ano seguinte, me pediram para orar, para pregar novamente. Aí a igreja mais cheia, veio uma Kombi de uma outra comunidade também católica. Eles chegaram lá. Mas daí a pregação que me deram, na primeira eles esperavam uma pregação mais tradicional e foi renovada. Na segunda eles esperavam uma pregação renovada, só que o tema que foi me dado, que era os dons do Espírito, mas no caso, os dons extrínsecos do Espírito, né? Não intrínseco, me deram o temor de Deus. Eu fui uma pregação mais voltada para a sabedoria e não para a unção. Ou melhor dizendo, mais uma formação do que uma pregação. Foi o que eles me deram. Temor de Deus. Eu preguei sobre o temor de Deus. Mas esse é só um detalhe que eu ia colocar. O Espírito Santo quer ser derramado. Quando o Senhor falava para mim lá, eu quero batizar esse povo. Mas, Senhor, eles não gostam. E eu pregando e o Senhor revelando no meu coração, eu quero batizar esse povo no Espírito Santo. Senhor, eles pediram para mim que não gostam. Estou mandando. Tá bom, Senhor. O Senhor manda, não é? E eu obedeço. Se o Senhor está falando, vai dar. Eu lembro até de uma outra situação parecida que um outro pregador falou. Ele era meio palhaço e falou: Senhor, eu sou obediente ao Senhor, mas quando der problema, o Senhor vai estar em cima. Quem vai sofrer sou eu aqui embaixo. Mas daí, o Martim Valverde, né, que contava essa história. Mas daí foi uma bênção. Aí no outro ano, eles esperavam o fogo cair do céu. Mas o tema que foi me dado era um tema mais voltado para a formação mesmo, né? Uma coisa mais voltada para o ensino do que para a pregação em si. E daí, eu preparei em cima daquilo que eles me deram. Mas depois, no segundo dia também, que não teve oração no batismo do Espírito, que foi temor de Deus, tinha um monte de gente esperando para mim orar por eles. Eu chamei o pessoal, o rapaz que veio comigo, porque na segunda vez fomos em 3. Na segunda fomos em 2. Os 2 que foram na primeira vez também estavam na segunda. Só um que não foi na primeira e não veio na segunda. E aí, oramos também para essas pessoas. Vieram pessoas que não estavam na primeira vez, veio de outras cidades para receber essa oração. Nós oramos também. Por isso, irmãos, por isso nós devemos nós precisamos nos colocar na presença do Espírito Santo. Feche teus olhos agora. Vai falando ao Senhor agora: Senhor, eu quero receber o Espírito Santo. Geralmente a gente não faz isso no virtual, né? O batismo do Espírito Santo. Ele tem que ser presencial. Alguém tem que impor as mãos sobre você e pedir o batismo. Mas pela misericórdia de Deus, vai falando: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre nós, porque muitos de nós já fomos batizados, estamos aqui orando. Por isso vamos pedir novamente agora: Espírito Santo de Deus, renova-me o batismo do Espírito Santo. Vai falando: Espírito Santo de Deus,
Faz-me hoje um homem novo, uma mulher nova, na unção do Espírito Santo. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero ser uma nova criatura em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, neste momento, meu coração se abre à Tua presença. Vai falando ao Senhor agora: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Envia, Senhor, o Teu Espírito sobre mim. Derrama, Senhor, a Tua paz, a Tua bênção. E vai soltando a sua voz. Vai deixando Deus, de olhos fechados, vai deixando Deus agir sobre você nesse momento. Vai deixando Deus tomar conta do seu corpo, da sua boca. Vai falando: Senhor, tome tudo que eu tenho, lhe pertence, Senhor, agora. Toma agora a minha boca, Senhor. Toma agora o meu coração. Toma agora, Senhor, o meu intelecto, a minha inteligência. Dai-me, Senhor, agora um novo coração, Senhor. Coloca em mim, Senhor, agora infunde em mim o Teu Espírito, Senhor, para que eu seja cheio da Tua graça. Eu quero, Senhor, agora sentir a Tua presença. Eu quero sentir o Teu Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, o meu coração se abre na Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus. Coloca sobre nós, Senhor, agora a unção do Teu Santo Espírito. Eu peço, Senhor, que nesse momento se levantem novos profetas, novos servos, novas pessoas, Senhor, capazes de sentir a Tua presença. Nós pedimos, Senhor, nós clamamos a Tua promessa, Senhor. A Sua promessa que vem lá desde o Antigo Testamento, Senhor, e se cumpre, Senhor, lá em Pentecostes. Derrama, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor. Faz a Tua obra. Eu abro meu coração a Ti, Senhor, nesta tarde, para que a Tua presença se manifeste em mim, para que eu esteja cheio da Tua graça, para que eu esteja cheio da Tua bênção. Usa-me, Senhor. Vai deixando o Espírito agir sobre você nesse momento. Vai falando: Senhor, o meu coração pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti, Senhor. Por isso eu apresento a Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Manifesta o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Eu quero sentir, Senhor, a Tua misericórdia. Eu quero sentir a Sua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu coração. Vem renovar a minha vida, Senhor. Vem, Senhor, de encontro às minhas necessidades. O Senhor conhece Teu coração, o Senhor, daquilo que você mais necessita. Canta la halabari shiri canta la halabari shandari alabala halari andari andala shiribiri canta la halabari shiribiri andala bari andala bari andala canta la maria la baria la halabari shiribiri canta la halabari shiribiri canta la halabari andala bari andala. Vai soltando a sua voz, vai deixando Deus falar na tua boca. São linguagens ininteligíveis que Deus está falando. O Espírito Santo está intercedendo com você com essa linguagem. Deixando Deus falar. Xandari canta la halabari shiribiri alabalabari canta la halabari shiri canta la halabari shiribiri canta la halabari andalabari shiri canta la halabari andala shiribiri canta la halabari shiri canta la halabari shiribiri ala halabari andalabari andalabari alabari andala shiribiri canta la balabari shiribiri canta la halabari andala shiribiri canta la barianda la barianda la baricanta la halabari shiri uriala balabari shiri canta la halabari shiri canta la barianda shiri anda la barianda la baricanta shiri canta la halabarianda la barianda la barianda la sopra Espírito
Rei, libera a tua unção de cura neste lugar, poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua igreja, soberano Deus, poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar, poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Libera, Senhor, a tua cura, libera o teu batismo, libera sobre todos nós, Senhor, a tua graça, a tua bênção, Senhor. Queremos ser batizados no Espírito Santo, Senhor. Batiza-me nesse momento com o teu Espírito Santo, Senhor. Renova, Senhor, o batismo que um dia, Senhor, foi feito sobre mim com a imposição de mãos, Senhor. Coloca agora um novo batismo, Senhor. Um batismo renovado em Ti, Senhor. Eu renovo, Senhor, o meu batismo em Ti nesse momento. Eu quero, Senhor, sentir a Tua presença, o Teu amor, a Tua unção, a Tua graça. Derrama, Senhor, a Tua bênção. Faz a Tua obra. Eu clamo por Ti, Senhor. Eu clamo pela Tua graça. Ministra, Senhor, em nós a Tua vontade. Ministra sobre essa pessoa que está ouvindo essa oração agora, Senhor. Batiza com o Teu Espírito Santo, para que ela seja cheia do Espírito Santo, Senhor. Repousa sobre ela o Teu Espírito. Faz a Tua graça, Senhor. Batiza sobre nós, Senhor. Queremos sentir a Tua presença. Queremos sentir, Senhor, agora o Teu fogo. Vem, Espírito Santo de Deus. Meu coração clama por Ti, Senhor. Eu quero estar cheio do Teu Espírito. Eu quero, Senhor, agora ser uma nova criatura em Ti, Senhor. Um novo homem. Coloca sobre mim, Senhor, um coração novo. Coloca nos meus lábios, Senhor, um cântico novo. Faz, Senhor, a Tua graça. Queremos ser batizados no Teu Espírito Santo, Senhor, todos os dias, todos os momentos. Nosso coração tem sede de Ti, Senhor, todo momento. Somos carentes de Deus na nossa vida, Senhor. Somos carentes da salvação, da graça. Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Abra teu coração, meu irmão, sem medo. Vai falando ao Espírito Santo. Vem agir. Vem me batizar. Vem me dar dons, carismas, para que eu possa falar em profecias. Vai me dando as revelações. E faz novo. Vem, Espírito Santo de Deus. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura
sobre todos nós, como foi a tua promessa, Senhor. Que essa oração possa, assim, Senhor, incentivar, Senhor, as pessoas a buscarem o Espírito Santo. As pessoas sejam incentivadas a ser batizadas no Espírito Santo. Que essa oração, Senhor, seja um renovo no coração das pessoas. Porque Tu és, Senhor, o nosso Deus e Senhor. Por isso, Senhor, nós te amamos. Obrigado pela promessa se cumprir no meio de nós hoje, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Busquemos o Espírito Santo, irmãos. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, abra teu coração e diga: vem habitar em mim, Senhor. Eu abro as portas do meu templo humano, que é o meu corpo, para que o Espírito Santo venha habitar e faça boas obras. Eu preciso do Espírito Santo. Amém. Até a próxima oração e pregação. E fica na paz. Um abraço. Que a paz esteja contigo. Tchau, tchau.